Oi, tudo bem? Esse é o Pode Ser, um momento que trata de dois dos verbos mais intrigantes da nossa existência: poder e ser. Eu sou Carmen Galves. Eu sou Patrícia Donato e esse é o seu Pode Ser podcast. E hoje, Patrícia, a gente vai entender, ou pelo menos tentar entender, se é possível a gente ser uma pessoa do presente, alguém que viva no presente, apesar dos compromissos a longo prazo, né? É possível viver no agora, apesar dos boletos? Pois é, isso foi um tema que eu achei que foi muito chamativo porque a vida acontece no agora, não é, Carmen? Quando a gente comenta que faz os nossos cafés, as nossas trocas, que a gente para se ouvir, para conversar, para compartilhar coisas da vida, é nesse momento. Tudo está acontecendo agora. Se a gente for planejar, tem que ser no agora. Se a gente for realizar, tem que ser no agora. Então, eu tenho vivido isso na minha vida, e acho que você também compartilha, de que a gente tem que soltar um pouco essa ansiedade do que está para acontecer. O que está no futuro não está no agora, o que está no passado não está no agora. Então, viver hoje é um desafio, e eu acho que é um desafio que a gente pode convidar todo mundo que está nos ouvindo a brincar com isso também. Além de nos ouvir, o que mais você está fazendo agora? É muito angustiante, né? Porque se a gente trouxer assim para nossa realidade, mesmo, no dia a dia, a gente acorda planejando o dia. A gente passa o dia planejando a noite e volta para casa planejando o dia seguinte. A gente está sempre um passo adiante do que realmente está acontecendo. Parece que a gente está sempre fora de foco. Se a gente for pensar na cena, né? Num estúdio mesmo, como a gente está assim, e pensar nessa cena, a gente está sempre do lado do outro, nunca está no foco, porque a gente nunca está no presente, a gente está vivendo fora. E como é interessante pensar assim, imaginar essa cena. E as consequências que isso traz quando a gente, às vezes, é atravessada por um imprevisto, uma circunstância. Então, como você falou, você está cuidando daquele horário, dos compromissos, e aí está em trânsito para algum lugar, e de repente algo acontece que te impede de chegar no horário, de continuar cumprindo aquela tarefa. Não dá essa sensação de que a gente estava vivendo o outro tempo e não esse? Que ele já estava lá na frente, aí parece que o universo vem, chacoalha e diz, espera um pouco. Se a gente tem essa tranquilidade, né, para falar assim, espera um pouco, às vezes a gente fica brigando com o cara. Isso que é legal trazer. Porque é que nem quando a gente não entende alguma coisa, quando você perde o timing de um elevador, de uma carona, de alguma coisa assim, não parece que o mundo, né? O tempo fez assim, te segurou naquilo. Mas você, no momento, você não entende, você esbraveja, você fica com raiva, porque você queria ter feito daquele jeito que você planejou. É uma dualidade. Mas vamos, assim, eu insisto, né? No dia a dia, colocar isso em prática não é fácil, porque parece que a gente vive entre essa dualidade, assim. Aí o que será do amanhã? Eu preciso me organizar para amanhã, e só se vive uma vez, né? Vamos fazer a lua agora. E como é que a gente transita nesse meio termo do só se vive uma vez pro não, amanhã a gente tem que dar conta do amanhã. Sim. É um bom dilema que você traz, né? Tinha um professor que falava isso, que é quando a gente tem uma opção ou duas opções, a gente tem três opções, a gente tem um problema, duas opções, a gente tem um dilema, né? E o viver no agora ou viver no depois. Então, talvez a gente tenha que trazer a reflexão aquilo que está no nosso controle, as escolhas, quer dizer, soltar, então, talvez seja o mais difícil, confiar que as coisas vão dar certo e acreditar nisso. A psicologia, por exemplo, a psicologia financeira, fala que a gente deveria viver em dois tempos. Já que você falou em longo prazo, vou trazer aqui as questões do dinheiro. A gente deveria viver no presente e no futuro. Ou seja, pagando aquilo que a gente consome hoje, nossas despesas, e garantindo esse futuro, que a gente não sabe também quando vai ser. Pode ser o futuro de uma viagem, pode ser o futuro de uma aposentadoria, como pode ser o futuro de garantir as contas do mês que vem. Mas a gente não consegue muitas vezes ter esse equilíbrio, né? E no agora, como você falou, só se vive uma vez. Então vamos ser felizes hoje com o dinheiro. E a psicologia financeira também traz que se a gente já viveu algo e está pagando, aquilo lá são dívidas do tempo e do dinheiro.
Daí você está vivendo o passado. Ah, está vivendo o passado, pagando o passado, vivendo o passado. Olha que loucura. Mas tem uma coisa fantástica, isso tudo, né, nesse caldo todo, que é a questão da falta de controle. E o não controle, ele é para surpresas ruins, mas para surpresas positivas também. Porque às vezes a gente planeja e fala, não vai dar certo. E aí acontece, vou chamar de milagre, né? É. Mas acontece uma coisa que Uma não estava fluidez, né? prevista. E aí eu dou o exemplo do nosso podcast, Sim. que foi muito interessante. E eu penso que pode ser muito didático para quem está vendo a gente, para entender esse processo, né? A gente começou, a gente já falou, né? Se você já viu esse episódio, você já pegou essa informação. A gente está se conhecendo basicamente aqui nesse ambiente. A gente se encontrou há algum tempo através de um amigo num evento e aí começamos a conversar, vamos fazer um podcast. Tal, fazer um podcast. A gente chegou até a visitar alguns lugares para ver, não, agora a gente não tem esse orçamento, né? Pensamos. Mas nem por isso a gente deixou de fazer o projeto do podcast, porque isso dependia da gente. Isso é interessante você trazer, porque é a mesma história que eu defino quando a gente fica naquele dilema do e se? E se eu fizer? E se eu não fizer? E se as coisas derem certo? E se não derem, né? A gente normalmente só pensa que elas vão dar errado. Mas e se der certo? E se for para mim? Esse era, eu acho que, o nosso pensamento em relação ao Pode Ser e ao podcast, porque a gente não estava se importando com o como, a gente tinha uma certeza de que a gente ia fazer. E o como surgiu. Olha que interessante. Mas nem Patrícia, nem Carmen são assim o tempo todo. Então a gente dispôs ali uma energia de algo que nos conectava, que nos ligava a um propósito que era importante para nós, né? E quantas coisas a gente deixa de fazer porque fala, no momento eu não tenho a verba, não tenho orçamento. Mas a gente tem que é mais valioso. Ou A às vezes ideia, a gente né? nem tem, É. né? A ideia é valiosa e o tempo para dedicar a isso. Sim, com certeza. Os grandes recursos, né? Eu entendo que tem 3 grandes recursos na vida que a gente tem que aprender a lidar, aprender a discorrer com eles. É o tempo, o dinheiro e as emoções. São 3 recursos que, quando um deles é escasso, parece que os outros não andam muito bem. Então, de novo, a nossa intenção de viver no hoje, de viver no agora, pode estar totalmente ligada a buscar o equilíbrio que a vida proporciona ou que as relações proporcionam, que a satisfação proporciona, não é? E quando você disse assim que muitas vezes a gente pode ser surpreendido positivamente, eu entendo que essa também é uma condição que a gente tem que confiar, que a gente tem que permitir, que é outra palavra que você sempre traz. O quanto a gente está se permitindo viver o agora e ver o que vai dar. Isso eu acho que é o mais difícil, o mais desafiador, né? É aquele negócio de afiar o machado, né? Sim. Então, esse tempo que a gente dedicou para tirar a ideia nasce no coração, do meu ponto de vista, né? Subir para a cabeça, né? Tirar a ideia da cabeça para o papel e do papel até para a realidade, esse processo que existe é uma decisão. Começa assim, eu acho. É uma decisão, né? E isso é o viver o presente. No presente, porque se a gente for pensar o viver no presente, é você trabalhar com o que você controla. Não importa se você vai fazer isso hoje, se você tem que fazer isso hoje, amanhã ou no mês que vem. Sim. Mas o que está no seu controle faz parte do seu presente, ou, se a gente puder substituir essa palavra, da sua realidade. É aquela história do comece com o que você tem, né? Não adie. Porque talvez você não tenha todo o controle do que aquilo vai resultar, mas você tem o controle da decisão e de agir com aquilo que você tem hoje. E eu acho que também, como você está falando, tem que tirar um pouco menos o racional e colocar mais emoção naquilo que a gente faz. Colocar emoção não é simplesmente ser uma pessoa, talvez, eufórica ou o tempo todo ter paixão no que faz, mas é o entusiasmo, né? Que é aquela força interna que nos move e que dá uma serenidade, dá uma calmaria quando você sabe o que quer fazer. Que é a etimologia da palavra entusiasmo, né? Deus dentro. Isso, bem lembrado. Deus dentro. E esse Deus, como a gente falou nas outras vezes, o que é a sua crença de que você
pode realizar. Mesmo que você ainda não materializou, te move num caminho que vai materializar. Não é muito interessante isso? É pensar assim, se a gente for trazer pro mundo real, né? Tirar das ideias. Você quer ir para São Paulo, né? Ou você quer ir para um lugar mais distante, sei lá. Você tem o trajeto. Não, a gente ainda não consegue fazer assim, né? Teletransporte ainda não dá. Você tá aqui, de repente, aparece, você tem o trajeto. Como que vai ser esse caminho? Você tem uma ideia, né? Que você tem que pegar tal estrada, você tem que pegar tal transporte para chegar até lá. Como você vai se sentir nesse caminho, pode ser que esteja mais no seu controle. Então, o que eu vou fazer nesse tempo de viagem? Eu vou ter que dirigir? Como é que eu vou dirigir? Boa ideia. Né? Eu vou me hidratar, eu vou descansar antes, porque eu sei que vai ser chato, vou pegar no trânsito. Não, eu vou de ônibus, tá? Então eu vou lendo, vou ouvindo música, eu vou dormindo. É isso, é como você aproveita. E trazendo agora para o Pode Ser, a gente aproveitou muito o processo Sim. de construir, né? De montar, de roteirizar, de falar sobre pensar o que a gente ia conversar. Então, o processo foi interessante. Por si só, já abasteceu muito a gente. A gente não sabia se, de fato, a gente ia conseguir trazer essa ideia para o estúdio. Sim. Mas o processo em si só, por si só, já foi muito valioso e já rendeu muito. E eu também entendo que é a entrega, né? Porque nós já estamos aqui, um spoiler para quem está chegando nesse episódio, mas nós já estamos aqui gravando, não pela primeira vez. Então, a gente já está se experimentando aqui na execução, na prática. E essa questão do viver o hoje, eu acho que tem a ver com a gente entender que isso gera movimento. Se eu ficar tensionada pensando no que poderia ter sido, que eu não fiz. Eu poderia ter começado esse podcast há 1 ano atrás. Ou no futuro, eu vou fazer esse podcast quando eu puder investir nele. Eu estaria adiando a decisão, como você falou. Eu estaria negligenciando a ideia, que é essa... Vamos colocar assim uma sementinha? Qualquer ideia que a gente tenha, pode ser que seja uma sementinha. E uma das primeiras coisas que a semente precisa é ser incubada, ser, né, colocada naquele ambiente onde ela possa prosperar. E eu acho que isso foi uma das coisas que a gente respeitou. O Pode Ser nasceu de uma maneira natural e de uma maneira que a gente consegue ver que ele veio para ficar, que ele veio para ser nosso, para a gente curtir. Então, tanto nesse momento de gravação aqui, a gente está, né, num estúdio super organizado, estruturado, mas a gente tem ouvido, às vezes, lá fora os passarinhos, por exemplo. E aí veio essa preocupação, será que vai aparecer no vídeo ou não? Não tem problema, porque a gente está aqui para entregar o conteúdo, né? E para trazer a sua reflexão também, aquilo que pode ser legal para você, para pôr em prática, para se observar, para se experienciar. Você falou uma coisa interessante, né, da semente. É isso mesmo, a gente sabe, né, que se a gente colocar, vamos pensar no feijão, o experimento do feijão lá, né, que todo mundo faz. Coloca no algodãozinho na terra, vai molhando, e aí vai saindo brotinho. Isso é o que as pessoas fazem, que a gente aprendeu que dá certo. Sim. Né? Mas pode ser que não dê certo. E aí você vai entender e você tem a chance de plantar de novo, porque tem mais. Interessante. Tem mais semente. A semente mofou, você botou muita água, afogou a semente, recomeça. Recomeça. Você pode sentar, chorar e falar, ai de mim, não é porque eu. Só porque o meu feijão não deu certo. Só comigo, né? De todo mundo cresceu. Ou também você pode pensar, não, tá todo mundo fazendo assim, cresceu até aqui. Como que eu posso fazer o meu brotinho crescer mais? E se eu plantar 2, 3, o mesmo, sabe? Sim. Ir além, né? Expandir, experimentar. Sim. Experimentar. Eu não chequei isso, né? Mas eu vi uma coisa que bem bonita, que a palavra sabedoria tem na origem de sabor, experimentar. E eu costumo falar que palavra tem alma, né? Tem palavras que eu falo e que eu sinto no meu corpo. Então, se eu falo assim, sabor, parece que eu tô sentindo... Já remete ao próprio paladar. Alguma coisa assim no meu corpo. E é isso, é o experimentar. Nada substitui o que a gente está fazendo aqui agora, né? Todo aquele processo que a gente fez de pensar, de colocar no papel, de escrever, né, sobre o podcast, não tem nada a ver o que a gente viveu hoje com o que a gente viveu lá.
né? Mas Lá era uma expectativa, né, de semente, né? era uma expectativa de semente, era uma semente na nossa mão. É, a gente estava tipo, mapeando o que poderia acontecer. E Era uma- agora a gente está realizando. Olha Mas que a gente diferença. precisa ter tudo. Sim, sim, com certeza. Tudo é processo, né? Agora, se a gente fica, ai, vamos viver o presente, vamos viver o agora, como que a gente faz? Como que a gente projeta? Como é que você termina um curso? Sim. Né? Se você realmente não pensa no amanhã, você tem que ter essa expectativa. É. Assim como a gente tem que ter o referencial de memória, né, de onde a gente veio, das coisas que a gente guarda, que a gente coleciona, a gente tem que ter esse olhar também, Sim. essa perspectiva. Então, vou fazer uma provocação. Quem sabe a sabedoria está em projetar esse futuro com planejamento e continuar vivendo, retomar a vida no agora. Porque, de novo, não dá para ter tudo. Minha mãe falava isso quando eu era criança. Você não pode ter tudo, então você tinha que escolher o que você queria ter. Mas a gente quer ter a realização, a gente quer ter presença, a gente quer, como você falou, criar memórias, né? Então, talvez a sabedoria esteja em planejar o futuro, mas continuar vivendo. Porque até o dia que você for realizar o que você planejou, vai ser um hoje. O dia, como eu falei no início, o dia que a gente planeja é um hoje, o dia que a gente realiza é um hoje, só que não estão todos no mesmo hoje. Então, a gente tem que estender esses tantos hoje para poder vivenciar isso com equilíbrio, né? Você falou de mãe, né? Eu lembrei da minha, ela fala assim, a gente pode ter tudo sim, a gente não pode ter tudo junto, tudo de uma vez. Tudo de uma vez só. Fala. Então, Upgrades de mãe. Digo de mães, né? Mas de ponto de vista. Teorias de mãe. Agora, mas uma coisa interessante também, a gente falando, né, de presente e futuro, que você falou, a gente faz, mas vive o agora. É. Sim, a gente planeja, mas não depende, o nosso bem-estar não depende da realização, concretização ou não do que a gente está planejando, Boa colocação. né? Não é aquele negócio assim. Porque aí vira apego, que nós falamos outro dia. É. Se eu projeto algo, planejo algo, e dependo daquele resultado do jeito que eu idealizei, é um tipo de apego. Eu posso sofrer muito se as coisas não saírem daquele jeito. E aí é aquele negócio, quando eu terminar, quando eu viajar, Adia tudo. quando eu encontrar, eu vou ser. É. Não, você já você já pode, né? Sim. Mas lógico que você tem uma expectativa que é o que te move, mas isso não pode, isso te move e ao mesmo tempo não pode te paralisar. Exatamente. Ele te move para o futuro, mas não pode te paralisar no presente, essa expectativa. Sim. E nós estamos aqui também para discorrer esse tipo de coisa, né? Porque hoje, duas pessoas que se dispõem a buscar dentro de si essas conversas, como você falou, nos conhecendo aqui nesse estúdio, estendendo para o estúdio, para quem nos ouve, os nossos cafés, a nossa interação como conversa, nós também vamos nos descobrir. Quem sabe, Patrícia e Carmen, daqui 2, 3 meses são outras pessoas. É essa possibilidade que a gente tem quando a gente interage, quando a gente usa da sabedoria, porque você falou da sabedoria que remete à palavra sabor. Então, eu tenho que saborear o meu conhecimento. A gente falou isso no último café. Saborear o que eu conheci, o que eu aprendi, uma informação, algo que eu vou vivenciar. Senão aquilo não vai virar sabedoria. E eu tenho que saborear também, até às vezes, um desgosto que eu não sei explicar por que aconteceu comigo, mas que chegou na minha vida e eu tive que lidar. Não é? Que a gente chama de desafio, de problema, de obstáculo, do que quer que seja. Sabe aquele negócio assim de experimenta, prova? Né? Experimenta primeiro, depois você me fala. Prova. Essa é lógico, eu também não gosto de generalizar, mais uma vez, gosto de contextualizar. É lógico que tem coisas que eu acho que a gente não tem que provar mesmo. Que a gente sabe que a vida, né, o tempo já mostrou que faz mal, que prejudica. Então, para que você vai experimentar, né? Pode ter gente que vai correr o risco, ok. Tem coisa que não tem que experimentar, mas sim, tem coisa que só você pode chegar a uma conclusão. Sim, eu concordo. E concordo porque eu acho que isso é aprendizado. Né? A gente tem, às vezes, uma expectativa, um contexto, alguma coisa assim, e isso tem a ver com querer de novo estar no controle. E um termo interessante que eu tenho aprendido a usar, que quando a gente não está no controle, não quer dizer que a gente está descontrolado, ou que aquele planejamento, intenção, expectativa
esteja descontrolada. Simplesmente a gente não está no controle, a gente percebe que outros fatores influenciam naquilo que a gente gostaria que fosse daquele jeito. Isso a gente pode falar em relação, de novo, ao tempo, ao ir e vir, às pessoas, né? Quando você interage aqui. A gente gostaria que tudo aqui fluísse bem conforme o tema que a gente trouxe, os horários que a gente definiu, mas a gente tem que se permitir experienciar também. Porque às vezes na ideia da troca aqui, que é feita a queima-roupa, a gente tem uma expansão de uma consciência que eu quero trazer, e aí tá tudo bem, né? Ou uma ideia que eu tinha pensado em falar antes, agora não faz mais sentido. Então, esse possibilitar da experiência, eu acho que é muito importante também para a gente crescer nisso. E é interessante você falar no possibilitar da experiência e no controle, porque a gente, nessa nossa busca, né? Eu acho que aconteceu isso com nós duas, quando a gente começou a querer buscar, a gente vai saindo do padrão de busca, né? E vai abrindo o leque, que é onde entra o nosso papo sobre, né, como ser, né, além do que normalmente a gente vê por aí, né? Que legal. Vamos falar dele. Nosso Papo Zen hoje tem uma sugestão da Carmen que eu achei fantástica e eu acho que aí vocês podem também depois opinar sobre os tipos de terapias, de experiências que vocês têm. É isso que a gente está buscando. A gente se conectou, acho que um dos primeiros temas foi através da espiritualidade, né? Do que a gente busca, do que a gente encontra, do que a gente experiencia. Então, hoje o Papo Zen, a Carmen vai conduzir o início e a gente vai entender como funciona a leitura de aura. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca ouviu falar? Até te conhecer, não. E a nossa proposta aqui com o que a gente traz é tudo que a gente já viveu. Então, talvez a gente não tenha o conhecimento teórico da terapia, mas a gente tem a sensação e como isso mexeu com a gente, né? E eu já fiz um montão de coisas, todas lícitas, né? Eu te posso pontuar. Que bom. E a leitura de aura, o que é? É a leitura do campo energético. Então, um terapeuta, ele vai sentar com você e vai acessar o seu campo, né? A sua energia. E nessa leitura que se faz, essa concentração que ele tem, né? Ele vai acessando palavras, símbolos, imagens e vai te falando. Que legal. O legal de toda a terapia, no meu ponto de vista, é que quem dá o significado é quem está recebendo essa terapia. Completamente. Né? Então, assim, o terapeuta, ele está lá falando leque, por exemplo, né? Ouviu o seu leque, assim, apareceu o leque para ele. Para ele, não vai ter. A simbologia é o significado que você dá para o leque, né? Nossa, daí vai conectar, daí pode leque, mãe, casa no campo, vamos supor que seja isso. Daí você vai criar a sua história ali dentro, né? Então, eu vejo essas terapias como meios de fazer com que a gente acesse um conteúdo que não está conseguindo sair da forma consciente, vamos dizer assim. Sim. Né? E é tudo muito lúdico, não no sentido da brincadeira em si, eu acho que é brincadeira rasa, não é isso. Mas é um processo divertido, lúdico, suave, que você faz conexões que, de repente, sem o apoio de determinadas técnicas, você não conseguiria fazer. Sim. E a leitura de aura, ela trabalha o campo eletromagnético, provavelmente. Nós duas somos adeptas de óleos essenciais, por exemplo. Aqui eu tive uma aulinha com uma amiga aromaterapeuta. O óleo essencial atua em outro campo, que é o nosso campo límbico, que é o mesmo campo onde a gente processa as nossas emoções. Por isso que muitas vezes, ao aspirar ou ao sentir o óleo essencial na gente agindo, por algum propósito, aquilo é rapidamente associado. Então, por exemplo, lavanda, que ajuda na ansiedade, hortelã, que ajuda nas ideias, né? Então, assim, é entender que nós não somos só aquilo que a gente vê. Nós somos esses corpos, né, que são sutis, a gente pode dizer, que não tem, muitas vezes não tem nem
tem explicação científica para o efeito que aquilo tem. Mas, de novo, o que a gente está falando aqui são de pessoas, normalmente a gente busca pessoas profissionais que têm algum tipo de formação, que cuidam disso, que trazem para a gente um contexto de terapia, né? Eu me lembrei, quando você falou a primeira vez de leitura da aura, eu me lembrei de uma que eu fiz no indicador que chama Foto Kirlian. Você já ouviu falar? Já. Mas explica para as pessoas. Então, eu não sei, não vou lembrar tudo, faz muito tempo, mas eu me lembro que a foto parecia um raio-x dessa energia e que essa energia ficava com uns pontinhos, que, como se fossem pontos de luz, pontos não, flashes, né? Uhum. E existiam as falhas. E as falhas é que o terapeuta olhava para aquilo que estava acontecendo na sua vida. Podia ser emocional, podia ser físico. Ele trouxe, à época, eu tinha recentemente tirado a vesícula. E ele trouxe o quanto eu tinha acúmulo de algumas coisas digestivas ainda em função de estar sem a vesícula. Então, é um entendimento que é prático. Muitas vezes você consegue reequilibrar o seu organismo físico e emocional através desses cuidados, né? Você falou de vesícula, eu lembro de uma conversa que a gente teve sobre as reflexões com relação à doença em disposição, Sim, né? a somatização, né? Uma dor de cabeça, um estômago que revirou. Eu penso que essa imagem, né, esse jeito de olhar para a vida, você não precisa necessariamente depender de um terapeuta para você olhar A autoobservação, né, de uma forma que verdade. vá além do que é aceito. Sim. Mas você questionar assim, poxa, eu tinha uma festa para ir hoje, né? Me preparei para essa festa e torci o pé no voo. O que será? Por que só comigo, né? O que acontece? E fazer essa reflexão. Você falou já que também ficou indisposta antes de alguns eventos, né? Eu quase já criei uma listinha das possibilidades, porque a gente sabe que tem muitas, né? E uma delas tem sido essa questão do às vezes, se comprometer e não querer ir. Que a gente já falou também em outro episódio de conhecer nossos limites. Às vezes não é nem colocá-los somente, conhecer os nossos limites. Porque eu posso falar um não sem justificar, né? Eu posso falar um sim sem justificar e a vida continua. Mas muitas vezes eu falo um sim para querer agradar o outro e aí, quando chega na hora de fazer a minha parte ou de estar presente ali, eu estou indisposta. Então, é isso, eu gostei muito que você falou. Prestar atenção nesses sinais. Além disso, como a gente está vivendo um momento climatério-menopausa, eu entendo também que várias questões hormonais se desregulam e afetam esse dia a dia. Então, se você pensa demais, você fica exaurida. Se você tem um desgaste intelectual para desenvolver alguma coisa nova, você fica exaurida. E a gente precisa respeitar isso. A gente é ser humano, né? E a gente, além de tudo isso, a gente está em processo de autoconhecimento eterno, para cada fase da vida. E eu acho que isso também ajuda a gente a lembrar que a gente pode pedir ajuda. Tem que ter o autoconhecimento, a observação, mas existem tantas terapias que te ajudam a ter esse equilíbrio e se conhecer um pouco mais, né? Já fiz Theta Healing também, foi maravilhoso. E que era uma época que eu estava muito mental. Eu tinha todas as coisas na cabeça tentando resolver e que eu não relaxava. Era uma época que o meu trapézio travava muito. Então, são esses tipos de sintomas, que o sintoma a gente caracteriza como uma consequência, né, daquilo que a gente está sentindo, que às vezes a gente não valoriza, não olha e não se preocupa com a causa, né? E se a gente for pensar, né, o Theta Healing também, são terapias que trabalham muito com a meditação. A leitura de aura também, por mais que você tenha a mediação de um terapeuta, ele te conduz numa meditação e nessa meditação ele entra no seu campo. Sim. O Theta Healing é todo por meditação. A meditação guiada também, que você vai subindo os eixos, os feixes, de luz até atingir onde você tem que atingir. E para deixar o pessoal de casa mais curioso, a gente sente, né, as ondas. Eu sentia muito nos olhos a energia das ondas do Theta Healing. Então, são coisas... A primeira vez que eu fiz barra de Axis, já fez também? Já fiz. Eu vi, nessa meditação, eu vi fios dourados, parecia uma tiara, e eles faziam assim, como se eles estivessem limpando aquela carga de energia que tinha também no meu mental, né? A pessoa só sabe pensar na vida. O que a gente está fazendo aqui
trazer possibilidades. Exato, bem lembrado. Abrir o caminho. Porque às vezes a gente se vê num beco, fala assim, gente, o que eu vou fazer? Né? Não tenho para onde correr. O que A gente esquece, às vezes, até que tem a natureza para se conectar, né? como é que chama? Grounding, que é você ficar com os pés, né, Na terra. na terra ali, se conectar, se sentir enraizando e buscando aquela energia Sim, também, né? Então, essa é a nossa proposta. Assim, não, tem, vai buscando. Tem os oráculos aqui, tem os cristais, né, Os Patrícia? olhos. A gente tem aqui cristais, a gente tem os óleos essenciais. O que mais que a gente tem? A gente Eu uso os chás. tem o chá. Bem lembrado. A minha gaveta de remédios não é. Aliás, a minha caixa de remédios não é uma caixa, é uma gaveta de chás. Olha, E eu tenho a minha caixinha de remédio em casa, mas ela tá cada vez menor. sabe uma boa alternativa também? Ir pra rua. Ir pra rua, Ir pra rua. caminhar. E aí, a gente pode falar sobre isso no Somos, né? Som. Com as dicas de Campinas, cada um vai trazer sua dica aqui, daqui a pouquinho, é isso. É isso mesmo. E hoje no Somos, né, que é quando a gente vai para a rua, e as ruas de Campinas, a nossa cidade que a gente decidiu viver, decidiu adotar e que a gente ama, a gente vai trazer o taquaral. E eu sou super suspeita para falar do taquaral, porque eu amo o taquaral. Eu tô pelo menos uma vez por semana lá. Gosto especialmente aos domingos, que o entorno, né, da lagoa, ele fica fechado para carro. Então dá para andar de bicicleta, andar de patinete, tem muita criança, tem muito pet. E eu sempre penso assim, nossa, até a pergunta que eu ia te fazer, né? Patrícia, chegando alguém de fora, que lugar que você levaria, né, primeira vez? Eu levo, né? Eu levo para Lagoa, porque eu acho que é a praia de Campinas. Que legal. Eu acho que eu já fiz isso também com algumas visitas que vieram de fora. Eu gosto bastante da Norte Sul também. Gosto de andar nela com as visitas. Mas eu gostaria que você trouxe a visita no Taquaral e o quanto a gente pode vivenciar disso, né? Eu te confesso que tenho ido bem menos atualmente, mas na década de 90, quando eu mudei para Campinas, eu morei a menos de 5 quadras do Taquaral. Eu morei na Vila Nogueira. Então, era o quintal de casa. A gente descia com as crianças, era um descer, porque o meu bairro realmente era mais alto, e era um lugar para tudo. Piquenique, para assistir shows, né? Tem ainda aquele chafariz com música clássica. Os meus filhos adoravam ficar ali. Eles não entendiam de onde vinha a música, porque você não via as caixas de som, né? E era um lugar em que a gente demorava, é um lugar para se demorar, né? E a cada vez que a gente chega lá, a gente tem visto as inovações, as coisas que estão atualizando o Taquaral, resgatando, inclusive, o bondinho, né? Então, tem aqui, eu fiz até uma colinha, né? Muito bom. Uma coisa uma novidade que eu acompanhei foi a pavimentação em torno da lagoa, que antes era terra, né? Agora tá tudo pavimentado, fica melhor para quem tem mais dificuldade para caminhar, ele ficou mais retinho, né? Para andar. Mas de todas as atividades que a gente tem no Taquaral, olha quanta coisa legal. Tem um parque infantil, que ele foi todo remodelado, tá lindo o parque infantil. Tem tirolesa, que eu já andei na tirolesa que atravessa a lagoa. Tem o pedalinho. O bondinho, em abril foi anunciado que ele iria voltar a rodar no segundo semestre. Mas até agora a gente não tem notícia disso, né? Tem as quadras, tem os campos, tem piscina. Tudo bem, tem que fazer carteirinha, não é aberto, né? Mas tem piscina, tem ciclovia, tem concha acústica, tem o ginásio de esportes com o Vôlei Campinas arrebentando aí, né? Planetário, tem a réplica da caravela, que também está no imaginário aí do campineiro. Sim. Tem biblioteca, tem academia de musculação, tem o Museu Municipal de Esportes. Esse eu não conhecia. Eu também não conhecia. Eu vou A lá. concha acústica você falou, né? Falei. Nossa, já fui em muitos shows lá. E ele fica num complexo, se a gente pode chamar disso, né? Que tem a Praça Arautos da Paz, que também tem bastante feira ali, tem shows. Que é uma extensão da lagoa, né? Uma extensão. Quando eu morei naquela época lá, Arautos era mato. Exatamente. Olha só. E quando eles fecham de domingo, daí vira mais uma super extenso ainda. ciclovia, né? Se a gente for pensar.
E tem o Lago do Café também, né? O Lago do Café é muito perto também. Nesses momentos que a gente faz pausas lá, eu acho interessante falar isso. Buscar conexão com a natureza, às vezes, no Taquaral, parece que não é possível, porque tá sempre cheio, ou porque... Cheio, que eu digo de gente curtindo também, né? Mas aí cria-se o propósito cada vez que a gente vai lá. Então você quer ir lá para jogar bola na quadra de areia, você quer. Tinha uma pista de patins lá também. Eu acho que tem ainda. Ainda tem. Aham. Então, qual que é o propósito? Você tem crianças pequenas, você tem adolescentes, eu acho que criar essa vivência no lugar também diz respeito a você definir o que você quer fazer. Né? Olhando para o tema principal do nosso episódio de hoje, viver o hoje é também planejar o próprio dia. Você está indo para lá, você vai, o que você quer curtir lá? Você vai precisar consumir? Você quer ficar longe? Você quer ficar perto? Eu gosto muito de meditar na lagoa. Eu tenho uma amiga que corre e às vezes quando ela vai para lá correr eu vou junto e fico meditando. E aí eu gosto desse momento na meditação, que a gente vai explorar no outro episódio, mas a questão, as 3 afirmações que eu uso para me sentir presente. Também vou dar uma olhada na minha colinha, mas eu quero trazer para você praticar. Quando eu demoro um pouco para conseguir parar e meditar, eu faço 3 afirmações. Nada para fazer, ninguém para responder e nenhuma decisão para tomar. Essas 3 afirmações são mágicas. Porque se a gente pensar nesse momento que a gente está aqui, fazendo o podcast, no momento que você está em casa, ouvindo e assistindo, nada para fazer, ninguém para responder, nenhuma decisão para tomar. No agora não tem problema, Carmen. E você sabe que ir para Lagoa é ir para o agora. Porque vamos supor que você vá no domingo, né, com o entorno dela fechado. Você tá andando, é gente de todo tipo, né? É você perceber ali que existem várias formas de viver. Sim, E quanto mais repertório a gente tem, quanto mais formas de viver a gente conhece, mais possibilidade a gente traz para nossa vida. Mais a gente sai do beco, né? Do beco sem saída, mas a gente consegue se afastar desse sim. beco, olhando as pessoas, observando, vendo como as pessoas se relacionam. Lá tem todos os tipos de configurações, né? Sim. Familiares, você vê ali as As pessoas. atividades, né? Gente Atividade. patinando, gente correndo. E vai chegando o fim do ano, no carnaval também tem muita manifestação ali, né? Tem ensaio, tem sempre alguma coisa acontecendo. Sim. Isso é muito interessante, até para você ver os inúmeros tipos de corpos que existem, Olha que interessante. né? Muito bom. Você olha, você fica pensando, você olha para as redes sociais, é só um corpo, é só um modelo. Não. E cada milímetro de diferença é um corpo inteiro diferente. E cada pessoa ali buscando o seu hoje, né? Buscando o seu momento, seja em família, sozinho, com um amigo. Eu tinha uma amiga que ela me contava, quando ela ia caminhar na lagoa, principalmente no final do dia, assim, por atividade mesmo, ela ligava para uma prima dela de outra cidade e elas ficavam conversando. Era o tempo dela se conectar com a prima e fazer atividade física. Então, assim, cada um vive ali o seu hoje, né? Muitas vezes desopilando um pouco os problemas daquele dia que foi confuso, o mesmo com a família, um carrinho de bebê que você vê, qualquer coisa, os pets, né? É tão gostoso isso também. Então, acho que isso traz mais a gente a lembrar que o hoje não é só o que está dentro de nós, é o que está ao redor também. E que a gente tem que viver com esse estado de presença. Planejando, sim, sempre que possível, mas estar em estado de presença com a gente mesmo. Planejando sempre que estiver no controle. Então fica a dica. Planejando sempre que estiver no controle e Lagoa do Taquaral quando estiver em Campinas, né? É isso. Esse foi o nosso Pode Ser de hoje. A gente pede que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, manda esse vídeo para aquela pessoa que você lembrou que está precisando viver o hoje e continue com a gente aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá! Tchau!